Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, viu, galera? Rapaz, sempre ligado e conectado com o nosso Verdão de coração, viu? Com o nosso Goiás, aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina. É o segundo VT da terça-feira, chuvosa em Goiânia. É aquele vídeo tradicional da hora do almoço. Bom almoço, fera, pra você e pra sua família, viu? Bora trabalhar, mas antes, a passagem bíblica desse vídeo no Fala Fera. Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Palavras do Senhor, graças a Deus, né? Tessalonicenses 5,15. Fera! Na manhã de hoje, folga, mas à tarde, o Daniel Paulista no CT, comanda basicamente o único trabalho tático na preparação do Goiás, visando o jogo de amanhã à noite, 8h40, estádio Ailê Pinheiro. O Goiás vai encarar o Centro-Oeste. Eu tava aqui olhando a escalação do Centro-Oeste, só reconheci um jogador de bate pronto. Né, até olhei a comissão técnica, eu só reconheci um jogador, o goleiro Murilo. O Murilo tem 25 anos, ele foi contratado pelo Goiás em 2024, junto ao Confiança, uma aposta, né, do Goiás. E aí o Murilo não teve sorte no Goiás, ele foi liberado ao Confiança, né, o Goiás contratou ele junto a Tombense. E aí ele foi liberado para o Confiança, beleza? Então o Murilo, 25 anos, goleiro, eu lembro dele, ele passou pelo Goiás. Ao restante do Centro-Oeste, pela escalação aqui de bate pronto, não sei se a minha memória tá me traindo aqui, não lembrei. E o técnico também, o Paulinho Kobayashi, não lembro dele. Bora lá, pessoal, Verdão. Pra quem curte, 3 horas, TV Goiás, ao vivo, teremos a coletiva, onde vai ser apresentado para a imprensa o volantão Felipe Machado. É FI. Felipe Machado será apresentado hoje às 3 horas ao vivo a coletiva na TV Goiás. Se Deus quiser, eu estarei lá no CT, na coletiva do Felipe Machado. E por falar em pronúncia de nome certo, o Edmundo, maridão da senhora Ângela, mandou o WhatsApp pra mim, me catracando. Ô André, ontem no VT da noite, você falou o nome errado. É Cleison e não Clayson. É Cleison e não Clayson. E aí, obrigado Edmundo e também para quem comentou falando que eu errei. Mas antes de eu gravar o vídeo, eu tive o cuidado de pesquisar, sabe? Qual que é a forma correta de pronunciar o nome dele. Eu tive o cuidado, sabe? Eu também, eu até então, eu falava Cleison. Inclusive, domingo no Acioli, quando eu conversei com o Michel, eu falei, Michel, o Cleison. Eu não falei Clayson. Mas aí ontem, antes de gravar o VT, eu pesquisei na internet qual que é a forma correta de pronunciar esse nome. E na internet, lá deu que a forma correta é Clayson e não Cleison. Por isso que eu falei Clayson. Mas obrigado, Edmundão. E garganta, daqui a pouquinho bora almoçar, né? Me ajuda aí, garganta. Fera, eu vou explicar essa história aí que mudou Goiás e Vila Nova. No outro domingo teve alteração. Vou falar sobre isso. Mas antes, deixa eu trazer aqui o VT da Biomás Granolas. Produtos gostosos, nutritivos e sem conservantes artificiais. Tá na telinha o site, a loja virtual da Biomás Granolas. E também, se você quer revender, você tem estabelecimento comercial, agende no WhatsApp a visita de um representante comercial da Biomás Granolas. E aí o VT da Biomás Granolas, que é uma delícia, tá os produtos maravilhosos, e depois tem VT enviado pelo grande Álvaro, lá de Serra Espírito Santo. Preste atenção no que o Álvaro vai falar. E depois eu voltarei para explicar essa história de Goiás e Vila Alteração. Você sabia que todos os nossos produtos são adoçados com frutas? Néctar de maçã, néctar de tâmara e néctar de coco. Na Biomás, o elemento humano é essencial. Nós priorizamos os processos manuais para manter o padrão de qualidade que só a Biomás apresenta a vocês. Fala, fera, bom dia. Aqui é o Álvaro, na Serra, no Espírito Santo. Deixa eu te falar, meu querido, eu estava assistindo agora o vídeo da manhã
e vendo o Rodrigo Caio dando a entrevista lá. Gostei, meu irmão. O moleque não pipocou, não. O garoto, além de jogar muito, aliás, na minha opinião, foi o melhor em campo, foi ele. Correu demais, jogou demais, jogou demais, jogou demais. Pra mim, o time é ele, Tadeu, Braia mais 7, mais 8. Uma perguntinha, não tá na hora de deixar o Braia jogar na posição que ele gosta, armando, criando jogada, não? Cara, poxa, tá, parece que eu tô defendendo o Braia, mas não é, dá chance pro cara jogar, mano. Fala pra esse treinador e deixar o cara jogar pelo menos uns 45 inicial, na posição que ele gosta de jogar, armando jogada, sendo o cérebro do time. O time não tem criatividade. Mas tá bom, eu gostei. O jogo com o Atlético foi bom, mas o Caio jogou muito. Fala, fé. Beleza, muito obrigado ao Álvaro lá de Serra, Espírito Santo. Mandou VT pro Fala Fera. Álvaro, deixa eu puxar sua orelha um pouquinho aqui, viu? Não é Rodrigo Caito, não. É Diego Caito, Álvaro. É Diego Caito, fera. Mas eu concordo com você, né? Essa foi a minha opinião de manhã. Abracei o Diego Caito na resposta dele, só discordei dele num ponto. Ele falou que o Goiás é o maior do estado. O Goiás é o maior do Centro-Oeste, Caito. O Goiás é o maior do Centro-Oeste. Mas estamos juntos. Obrigado ao Álvaro, lá de Serra, Espírito Santo. Pediu uma chance pro Braia na função dele, né? Eu também tô batendo essa tecla, peço chance ao Braia, uma sequência de jogos ao Braia na dele. Mas aí, fera, agora eu vou dar uma recuada. O futebol que o GG apresentou lá no primeiro tempo contra o Atlético no Ascioli, rapaz, eu gostei muito do GG na meia contra o Atlético no primeiro tempo no Ascioli, quando ele tava ali com gás. Gostei muito, tá? O GG até então encheu meus olhos. Tomara que siga desse jeito. Fera, e aí faça igual o Álvaro, vou falar de Goiás e Vila. Calma com ansiedade, você tá nervoso. Calma. Ó, faça igual o Álvaro, manda o VT pra mim aí na horizontal, no máximo um minutinho, que eu vou postar no Fala Fera com o maior prazer. E quem puder contribuir com o Pix para o crescimento do canal, manda bala no Pix aqui no Fala Fera, tá? Obrigado ao Evando Vasconcelos, obrigado ao Evando Vasconcelos, não tem o R no final, Evando, e não Evandro, Evando Vasconcelos, e obrigado mais uma vez ao Valdim Brito, vira e mexe contribuindo, o Evando vira e mexe contribuindo aqui com o crescimento do Fala Fera. Eu falei pra vocês que teremos uma outra novidade em breve, rapaz, chegou a notificação pra mim aqui, ó, o rastreio, né, já do produto. Parece que vai pipocar aqui em casa, acredito, hoje é quarta, não, hoje é terça. Eu acho que até quinta-feira teremos uma novidade aqui no Fala Fera. Até quinta-feira. Já tá a caminho de Goiânia o produto novo do Fala Fera. Vocês vão gostar. Fera, que história é essa, André Rodrigues? Você colocou na capa aí, alteração no Goiás e Vila, que é no outro domingo, né? Alteração nesse jogo, Goiás e Vila, a sequência. Amanhã o Goiás joga na Serrinha contra o Centro-Oeste, machaiada. Amanhã vocês podem ir pro Caldeirão Verde, machaiada. Tá liberado o acesso pra vocês, machaiada. Então amanhã Goiás e Centro-Oeste, tá? Aí sábado o Verdão joga 4 horas lá em Anápolis com a Napolina, beleza? Aí na semana que vem, quinta-feira, o Goiás na Serrinha recebe a Abecate. E aí domingo, que é domingo subsequente ao próximo, é o clássico contra o Vila Nova. Teve alteração esse jogo. Qual que é a alteração? Garganta, me ajuda aí, amanhã tem jogo. Qual que é a alteração? Foi pro Serra Dourada? É 2 torcidas no Serra? Mudou de dia, não vai ser domingo mais? Perdão, pessoal, perdão. Vai dar certo. Não. É alteração de horário. O jogo seria às 4 horas. Ele passou para 6h30 da noite. No outro domingo, estádio Alê Pinheiro, 6h30 da noite. E aí eu corri atrás da informação, tá? Você sabe qual que é o motivo? E agradeço muito o Orisley Santos, né, que é o supervisor do Goiás. O Orisley é muito atento, né, a tudo, a esses detalhes, logística, né? O Orisley é fera, muito bom de serviço. Então aí, o Orisley, perguntei pra ele me informou. Teve alteração porque 4 horas nesse domingo teremos a final da Recopa entre Flamengo e Corinthians em Brasília. Final da Recopa, 4 horas, Flamengo e Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. Então, Goiás e Vila passou
para o domingão à noite, 6h30. Beleza? Por isso, essa alteração aí no Goiás e Vila. Fera, então show de bola, bom almoço, Fera, pra você e pra sua família. Se Deus quiser, estarei no CT daqui a pouco, 3 horas, coletiva do volante Felipe Machado. E aí, às 6 horas, eu voltarei com mais Goiás, se Deus quiser, aqui no Fala Fera. Bom almoço pra você e pra família. Vou lá no meu pai agora, dar um estrago na casa do Salmeron Rodrigues, seu Miruca. Eu tô com uma fome, gente. Abração pra vocês, Fera.